Olá amigos, hoje um pouquinho mais tarde, mas aqui estamos nós para estudarmos mais um pouco da nossa lição. Como eu dizia no início, na introdução da lição, no sábado à tarde, o que vamos estudar esta semana contém um dos textos mais utilizados, especialmente pela Igreja Católica, para justificar uma determinada doutrina, ou seja, a doutrina de que Pedro foi o primeiro Papa, que ele é o fundador da Igreja, sobre ele seria fundada a Igreja. Mas hoje vamos ver aqui 3 ou 4 textos, por isso estou-me a socorrer aqui do meu iPad, onde tenho os textos escritos, para nós vermos que isso não é verdade. O próprio Pedro dá como que uma interpretação a esse texto, o próprio Jesus e até Paulo justificam esta questão da pedra. Portanto, e o texto base vem na resposta que Pedro dá quando Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias. E depois Jesus responde no capítulo 16, no versículo 17 e 18, dizendo assim: Jesus exclamou: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isto, mas meu Pai que estás nos céus. E depois o versículo 18 diz: e eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte nada poderão contra ela. Ou seja, Jesus está aqui a dizer sobre esta pedra, não disse sobre essa pedra. Portanto, Jesus está-se a referir a ele próprio. E vejam o que o próprio Pedro diz no seu discurso a seguir ao dia de Pentecostes. Diz ele, no capítulo 4, no versículo 11 de Atos: este Jesus, como diz a Sagrada Escritura, é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que veio a tornar-se a pedra principal. E depois, escrevendo mais tarde, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz: aproximem-se do Senhor, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. E mais tarde vamos encontrar Paulo dizendo alguma coisa semelhante. Ele diz, em 1 aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4, e beberam da água que Deus fez sair da pedra espiritual, portanto referindo-se à pedra que forneceu água lá no deserto, e beberam da água que Deus fez sair da pedra espiritual que os acompanhava. E essa pedra é Cristo. E agora o próprio Jesus diz, no capítulo 7 e no versículo 24 de Mateus: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em práticas, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Ou seja, Jesus caracteriza-se ele próprio aqui como esta rocha. Vejam outro texto de Paulo, que diz, no capítulo 2 e no versículo 20 da sua carta aos Efésios: formam um único edifício que tem por alicerce os apóstolos e os profetas, e do qual Jesus Cristo é a pedra principal. Só tem dúvidas quem quiser. A palavra Pedro ou Petra significa pedra pequena. A palavra utilizada por Jesus sobre esta pedra significa rocha, pedra grande. Nós não temos possibilidade, eu não conheço bem o grego, eu acredito naquilo que tenho ouvido, e a justificação para estas duas palavras que são utilizadas por Jesus é exatamente esta. Mas, mais do que esta justificação, os textos que lemos hoje falam por si. Espero que com esta ajuda tu possas esclarecer muitos dos teus amigos também. Um abraço e até amanhã.